Então vamos iniciar aqui a aula, iniciando aqui a gravação. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que todos estejam muito bem, tá certo? E a gente vai seguir com o nosso estudo. Lembrando o seguinte, eu até mandei algumas mensagens para vocês hoje no nosso grupo de WhatsApp com a programação dessas semanas. Nessa semana e na próxima, nós vamos estudar os crimes contra a organização, os crimes contra a família. Já começou esse estudo semana passada, antes da Semana Santa. Essa semana e na próxima a gente vai ter isso, tá? Lembrando que nessa semana, agora, nós temos a nossa aula aqui ao vivo. Quinta-feira eu vou subir para vocês vídeo aula. Na semana que vem, como na terça-feira é feriado, né, dia de Tiradentes, e assim, a gente tem que ter essa disciplina, né, nesse regime remoto, de aproveitar os feriados, etc. Quando for na quinta-feira da semana que vem, eu subo mais algumas videoaulas para que vocês com isso concluam o estudo dos crimes contra a família. Então, vimos na aula passada, semana passada, do 235 ao 239. Na aula de hoje nós vamos ver do 241 ao 243. E aí a semana que vem a gente vai ver do 244 ao 249. Tá? Então hoje peço a gentileza de vocês abrirem aí o código de vocês nesse artigo, 241. Lembra que nós terminamos semana passada no 239. O que foi que nós vimos? Eu queria só relembrar alguns pontos que nós conversamos na aula passada, porque eles são úteis para a gente. Tá? O que foi que nós vimos na semana passada? Primeiro, quando o direito penal resolve proteger a família, nós temos que entender família conforme o conceito moderno de família dado pelo direito civil. Então, a família que eu definia há 20, 30 anos atrás, já não é mais a família que eu defino hoje. Ou seja, a definição de família evoluiu e, como nós conversamos, evoluiu felizmente, né? Então, hoje a gente vai ter a família composta por casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou não, por um pai com um filho, uma mãe com um filho, tudo isso entra dentro desse conceito, né, mais elástico e, repito, moderno e adequado de família. Então, quando o Código Penal se apropria do conceito de família, se apropriará com o conceito atual, moderno, que nós vamos ter em relação a isso. E nós vimos que o Código Penal, ele ao proteger esse valor família, ele o faz sob diversas óticas, sob diversos prismas. Ele protege, no primeiro momento, o casamento, né, o matrimônio, a gente conversou sobre isso na semana passada. Depois ele protege as relações de parentesco, de paternidade. Depois ele protege a assistência familiar e finalmente a questão do poder familiar. Nessa semana a gente vai trabalhar aí, repito, entre os artigos 241 e 243. Então a gente trabalha aí nessa semana com esses artigos, do 241 ao 243. Esses artigos protegem a família, obviamente, né, mas sobre um determinado aspecto. Eles protegerão as relações de paternidade. Tá? Veja só, no momento em que eu defino essa relação de paternidade, no momento em que eu defino que fulano é pai de cicrano, que cicrana é filha de fulana, isso tem não apenas consequências, obviamente, consequências sentimentais, afetivas, mas isso também vai produzir consequências jurídicas. Então, eu tenho aí consequências jurídicas que a gente vai precisar observar aqui também. Onde é que eu quero chegar com isso? As relações de paternidade, que não são tão caras, né, não são tão especiais, né, as relações que a gente tem com nossos pais, com nossos filhos, são relações extremamente caras, e assim devem ser. Mas essas relações, elas representarão, né, elas indicarão de forma muito evidente que essa importância que todos nós damos, um caráter afetivo, sentimental, amoroso,
para o direito como um todo e para o direito civil em particular, representa uma relação extremamente importante do ponto de vista jurídico, porque ela vai produzir uma série de consequências jurídicas relevantes. Daí eu vou ter relações de sucessão, relações patrimoniais, relações de impedimento para matrimônio. Veja quantas consequências eu vou extrair da simples declaração de que fulano é filho de cicrano, de que Beltrana é mãe da fulana. Então, a gente viu, por exemplo, na semana passada, quando nós estudamos o artigo 237, que o fato de você ser, por exemplo, sogro ou sogra de alguém te impede de forma absoluta que você venha casar com essa pessoa. Então veja que essas relações de paternidade são relações que não apenas têm relevância afetiva, sentimental, mas têm uma relevância jurídica imensa, e nessas relevâncias jurídicas entram desde aspectos essencialmente patrimoniais até aspectos sucessórios, até aspectos... veja que eu chego a alcançar, dentro dessa relação de paternidade, até efeitos penais. Lembra, vocês estudaram lá no semestre passado, e mais ainda em Direito Penal 1, que o crime praticado contra ascendente ou descendente é um crime que vai ter uma agravante. Né? Então, se o indivíduo pratica um crime contra seu próprio pai ou contra seu próprio avô, isso vai gerar um agravamento de pena para ele. Então, dentro desse cenário, o que a gente precisa proteger? Essa relação de paternidade. Tá? Então, esses três crimes que nós vamos ver agora, 241, 242 e 243, nós vamos conversar sobre eles hoje, são crimes que protegem o fato de eu ser pai ou não de alguém. Primeiro, eu pediria a vocês, me façam a gentileza de abrirem o Código Penal para acompanharem comigo aí a leitura, tá? Primeiro, um registro que eu considero importante. O artigo 240, ele foi revogado em 2005, né? Ele trazia o crime de adultério. Então, o artigo 240 foi revogado. Ele simplesmente tinha uma redação bastante aberta, né? Difícil de você caracterizar. Ele dizia lá, cometer adultério. Mas ele não definia, né? Havia uma dificuldade muito grande da doutrina e da jurisprudência de definir o que, afinal de contas, eu vou conceituar como adultério. Adultério pressupõe necessariamente uma relação física, uma relação com intimidade sexual, ou apenas uma relação afetiva, amorosa, uma troca de mensagens, etc. Então, em 2005, esse crime ele deixa de existir, ocorre em relação ao artigo 240, uma abolício criminis, né? Nós vamos aí abolir o crime do artigo 240. Então, o adultério hoje tem reflexos, e mesmo assim são reflexos muito menores do que já teve em décadas passadas lá no direito de família. O direito de família antigamente existia toda uma apuração de quem deu culpa ou causa ao divórcio, etc. Isso é muito característico do direito de família dos anos 1980 até mesmo 1990. Depois a gente vai abolir isso. Então, o adultério deixa de ser crime, por isso que vocês estão enxergando aí no Código Penal que o 240 deixou de ser uma conduta típica, e até mesmo nos aspectos civis, né, ele perdeu a importância que ele já teve em décadas anteriores. Muito bem. Vamos então aos nossos crimes de hoje. Então vejam aí, no capítulo 2 do título dos crimes contra a família, você tem dos crimes contra o estado de filiação. Dos crimes contra o estado de filiação. Veja o primeiro deles, artigo 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Em português, eu estou fazendo o registro, um cartório esse de pessoas, do nascimento de alguém que nunca nasceu. Rafael, por que isso é crime? Porque, primeiro, eu fragilizo toda a autoridade do Estado no que diz respeito ao registro de suas pessoas naturais. E, segundo, este registro indevido, inexistente, pode vir a causar, potencialmente, uma série de efeitos, de reflexos que eu não desejo do ponto de vista jurídico.
Eu posso, com isso, ter amanhã que pleitear uma pensão, eu posso tentar enganar alguém, eu posso criar uma relação que não existe. Então, veja, eu estou aqui fazendo o registro de um nascimento que nunca aconteceu. Aquela criança nunca nasceu, aquela pessoa não existe. Né? Então, eu tenho aqui uma série de efeitos jurídicos negativos que eu posso produzir com isso. Esse registro indevido pode servir para que amanhã eu venha a chantagear alguém. Esse registro indevido gera uma fragilidade, uma desconfiança, uma quebra de confiança em todo o sistema de informações e de registro de informações. Ou seja, lá no direito civil, vocês vão estudar que todos os nascimentos e todos os óbitos, eles são registrados. Por que eu preciso fazer esse registro? Porque é a partir dali que eu passo a existir juridicamente. Claro que a existência física vem com o nascimento em si, mas a existência jurídica e todas as consequências que essa existência me produz, traz a mim, é feita a partir daquele determinado registro. É por isso que hoje já há projetos, por exemplo, do CNJ, no sentido de que no próprio estabelecimento, naquela maternidade, naquele hospital, eu já muitas vezes já tenho ali um cartório para que aquela criança saia do hospital já com seu registro civil realizado. Em relação ao 241, uma coisa que é importantíssima é, não interessa, no que diz respeito à caracterização do crime, não importa por qual motivo você está realizando esse registro indevido. Então é irrelevante por que você está realizando esse determinado registro indevido. Não interessa se você tem algum objetivo patrimonial, se é uma questão meramente pessoal, se você vai usar isso amanhã para enganar, para chantagear alguém. O mero ato de ser feito de forma indevida, porque aquele nascimento nunca aconteceu, já caracteriza o crime. Tá? E, claro, aqui responderão pelo crime não apenas aquele indivíduo que chega até o cartório dizendo, olha, eu quero registrar essa criança, como também aquele notário, aquele agente do cartório, que sabendo que aquilo ali é falso, ou seja, claro que ele precisa ter dolo também, o crime não existe na modalidade dolosa, que ele também venha participar. Então, responderão pelo crime todas aquelas pessoas, ou como autores, ou como partícipes, dependendo do contexto, e da colaboração efetiva elas tenham causado para o crime, responderão igualmente pela conduta criminosa. Então, responderão todos pela conduta criminosa dentro desse sentido. Tá? Então, repito, a gente vai ter, né, nesse cenário, o crime se materializando com essa determinada figura, que é o registro indevido, inexistente de determinado tipo de nascimento. Eu queria muita atenção com o segundo artigo, tá? O seguinte, artigo 242. Lê comigo todo o caput, depois a gente vai seccionar em algumas partes o caput desse artigo. Nomen iuris do crime, o nome do crime. Parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Então, eu tenho aqui o parto suposto de recém-nascido. Lê comigo, acompanha comigo aí a leitura completa do caput. Ele fala assim, dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado civil. Tá? Então, acompanhe comigo cada partezinha dessa. Vamos lá. Dar parto alheio como próprio. Então, eu estou dizendo que o parto de outra pessoa é meu. Então, veja que aqui eu já estou quebrando aquela relação direta da paternidade que ali existe. Eu estou quebrando completamente o vínculo patrimonial, o vínculo paternal que ele está existindo. Então, eu estou dizendo que o parto de uma pessoa diversa foi minha, foi meu parto, para que eu possa, a partir daí, gerar essa relação de paternidade. Tem um outro elemento. Preste atenção nesse elemento. Registrar como seu o filho de outrem. Registrar como seu o filho de outrem. Essas duas figuras,
dar parto alheio como próprio, ou registrar filho alheio, filho de outro como seu, representam o que nós vamos chamar, vocês já devem ter ouvido falar disso, a gente vai chamar de adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? Veja, o processo de adoção é um processo formal, né? Ele tem todas as formalidades aí que nós vamos ter em relação a esse cenário. O processo de adoção é um processo que eu vou observar quem são as pessoas, eu vou observar, eu vou preparar aquelas pessoas, elas farão cursos para que possam se habilitar efetivamente como pais adotivos. Eu vou fazer um histórico, uma análise de assistência social para verificar se aquelas pessoas elas podem efetivamente ter condições, né? Elas ter, eu peço que vocês desliguem o microfone, tá certo? Só porque daqui a pouquinho vocês podem abrir para fazer perguntas, só para não dar uma interferência aqui. Então veja, o processo de adoção é um processo extremamente complexo, extremamente formalizado, extremamente burocrático. E assim deve ser, né? Claro que ele não deve ser uma burocracia desnecessária, mas eu preciso tomar todas as cautelas e cuidados para que aquela adoção seja feita visando o melhor interesse, o melhor para a criança a ser adotada. Então, tudo isso eu vou precisar observar com muita cautela, com muito cuidado. Então, o que é a adoção brasileira? Eu burlo todo esse sistema de adoção, né? Eu driblo todo esse sistema de adoção fazendo o quê? Imagina aqueles casos, isso era muito comum antigamente, hoje talvez seja um pouco menos comum. Mas quando eu digo menos comum, não significa dizer que desapareceu, apenas talvez ocorra de uma forma até um pouco mais velada. O que acontecia? Sabe aquelas histórias de que colocaram um bebê na minha casa, colocaram um bebê na porta da minha casa, ou eu quero adotar, mas não quero me submeter a todos aqueles elementos de formalidade, todos aqueles elementos efetivamente que caracterizam aí o processo de adoção. E aí nós vamos, por exemplo, dentro desse contexto, a gente vai ver que tem uma pessoa conhecida que está grávida, que não quer criar aquela criança, um conhecido de um amigo, né, uma pessoa do interior que não quer seguir com aquela gestação ou por algum motivo não quer criar aquela criança, eu digo, não, faz o seguinte, quando ela nascer, eu crio, me dê essa criança, me dê para criar. E aí eu vou e faço o registro daquela criança como se fosse minha filha biológica, como se fosse meu filho biológico. É isso que nós chamamos de adoção à brasileira. Veja aí que isso é crime, tá certo? Eu estou burlando efetivamente todo o sistema jurídico que protege, que disciplina e que impõe as formalidades sobre a adoção. Eu estou fazendo aqui toda a burla em relação a esses elementos. Então, dentro desse cenário, o crime vai se configurar. Veja, aqui é irrelevante se aquela pessoa sabe que eu estou adotando, se aquela pessoa me entregou de boa vontade. Não existe efetivamente possibilidade de que isso seja feito dessa forma. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele disciplina, olha que interessante, ele disciplina, portanto, há uma disciplina legal, situações nas quais, imagina aquela gestante que por algum motivo, ou financeiro, ou psicológico, ou sentimental, ou familiar, ou seja, por qualquer motivo, ela não quer criar aquela criança. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente disciplina um procedimento que será acompanhado pelo Judiciário nas varas da infância e da juventude, ou infância e adolescência, em que eu vou até o Judiciário e digo, olha, eu não quero essa criança, eu não quero criar essa criança. Então, o Judiciário vai acompanhar essa gestação e esse parto e vai autorizar que aquela criança seja destinada à adoção. Por que existe essa formalidade? Para que você não tenha, por exemplo, crimes como abandono de incapazes, para que você não tenha crimes como esse que nós estamos vendo no 242. Então é importante que nós saibamos que existe um procedimento disciplinado em lei, previsto em lei, para essas situações extremas nas quais eu, por algum motivo, não tenho interesse de, uma vez havendo o nascimento daquela criança, eu seguir como mãe, como pai, a seguir
efetivamente com essa gestação. Eu me lembro de um processo que eu vi no tribunal há alguns meses, muito difícil, um processo que levou algumas sessões para ser julgado, porque os desembargadores abriam algumas divergências e pediam tempo para estudar melhor, que era mais ou menos um caso, eu vou simplificar, o processo tem uma série de nuances, mas era um caso desse, ou seja, a gestante dizia, eu não quero essa criança quando eu nascer, eu não tenho condições de criá-la, eu quero entregar essa criança para adoção, acionou o Poder Judiciário através da Defensoria Pública, foi feito esse processo, mas aí depois gerou um problema, porque o pai dizia, eu quero criar, depois o pai disse, eu não quero mais, e aí entra no circuito uma das tias, e aí fica a discussão do Judiciário para saber se aquela criança poderia ser entregue diretamente à tia ou não, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, há um processo complexo, há uma regulamentação legal, mas em nenhum caso eu posso autorizar essa prática que o crime penal ela vai efetivamente exatamente essa questão da adoção à brasileira, ou seja, o que eu tenho aqui é essa figura. Imagina que eu vou ter existe sim a possibilidade da coautoria, tá certo? Então não há problema nenhum que você imagine aí a coautoria ou mesmo a participação quando, imagine, por exemplo, a pessoa que faz a intermediação, ela acaba respondendo pela participação em relação a esse crime, tá? Mas seguindo aí no 242, veja, falamos em dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outro. Aí ele continua, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Eu estou aqui ocultando ou estou substituindo um recém-nascido, prejudicando direitos, interesses relativos ao Estado Civil. Eu não sei se vocês se recordam, vocês são muito jovens, mas de uma novela, foi reprisada 200 vezes na televisão, novela Por Amor, e toda a trama ela se desenvolvia com a seguinte situação. Era mãe e filha que ficavam grávidas, tinham filho no mesmo dia, e o filho da filha, portanto, neto, essa aqui, morria. E ela, né, na época era interpretada pela Regina Duarte, ela percebia efetivamente que o filho de sua filha, portanto, seu neto, tinha morrido, e ela troca os bebês, ou seja, ela troca o filho dela pelo filho da filha, em outras palavras, pelo neto. Né? Então, veja, eu estou substituindo recém-nascido. Temos aí o crime do artigo 242. Então, o crime do artigo 242 é um crime plurimo, um crime de ação plurima, porque eu admito várias formas de prática, ou seja, dar parto alheio como meu, fazer o registro de um filho quando na verdade ele não é meu filho, ou substituir recém-nascido. Mas veja que aqui eu estou criando uma condição, olha a parte final aí do artigo, eu estou criando uma condição em que efetivamente nós vamos ter um prejuízo aos direitos civis, um prejuízo aos direitos vinculados, atrelados efetivamente ao que nós vamos chamar de capacidade civil, de direitos civis, ou seja, de estado da pessoa. A gente define sobre o estado civil, é sempre bom a gente lembrar isso, quando o direito fala em estado civil, nós temos um conceito mais amplo do que aquele conceito efetivamente que nós vamos ter no sentido vulgar. No sentido vulgar, estado civil é ser casado, ser solteiro, divorciado, etc. Direito, a gente sabe que estado civil é todo o conjunto de atributos daquela determinada pessoa. Entra aqui questões de matrimônio, mas entra também questões de filiação, questões sucessórias, o nome, tudo isso entra nesse conceito de Estado Civil. Então, no momento em que eu substituo essas crianças, eu estou negando ou alterando ou prejudicando alguma delas, por exemplo, direitos sucessórios, direitos de paternidade, esses vínculos de paternidade, tá? Então, entendam que o artigo 242 ele pode ser praticado por variadas formas, ou seja, eu estou dando àquela criança, estou fazendo o registro daquela criança como se fosse meu, eu estou fazendo com que o parto de outra pessoa seja entendido como meu, ou estou simplesmente substituindo, como nesse caso aí da novela, em que você estava substituindo uma criança que havia morrido por outra, e isso vai fazer com que elas tenham relações patrimoniais, paternais,
vínculos familiares completamente distintos, o que importa, repito, em consequências de sucessão, em consequências afetivas, em consequências patrimoniais. Tá? Agora, há um detalhe desse artigo 242, que é um dos detalhes mais importantes desse artigo, que é esse parágrafo único. Veja o que diz aí, primeiro veja a pena, né? Então, artigo 242, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então, veja, a pena do caput do crime é de 2 a 6 anos de reclusão. Se ocorre o que está aí previsto no parágrafo único, esse parágrafo foi inserido em 1981, essa pena pode ser diminuída para 1 a 2 anos de detenção ou até mesmo deixar de aplicar. Ele traz aqui um conceito que a gente precisa dominar bem, que é o conceito de reconhecida nobreza. O que significa isso? Eu estou dando parto alheio como próprio, fazendo o registro de um filho que não é meu, substituindo essas crianças, por um motivo muito especial. Um motivo que o Código resolveu chamar de motivo nobre, de relevante nobreza. Tá? Na verdade, quando o legislador pensou isso, e repito, isso veio para o Código não em 1940, mas em 1981, quase 40 anos atrás, a cabeça do legislador pensava em situações que eram extremamente comuns no século passado, hoje são bem menos recorrentes. Eu não vou dizer para vocês que não aconteça, mas não na proporção, na frequência que havia em décadas anteriores. O que acontecia? Imagina que aquela moça ficava grávida sem ser casada, né? Ou seja, engravidava do namorado ou de um conhecido e etc. A sociedade ela era, né? Estou falando das décadas de 40, 50, 60, até mesmo 80, extremamente conservadora nesses aspectos. Então isso fazia, pelo peso do conservadorismo da sociedade, que gerava uma série de julgamentos, né? Uma série de desgastes à imagem daquela determinada pessoa e etc., fazia com que acontecesse que o pai dessa gestante, quando aquele seu neto nascia, acabava registrando aquele neto como se fosse filho dele. Para quê? Para evitar que a filha dele ficasse mal afamada, falada, né, com um dano à sua imagem, o dano à sua honra. Repito, graças a Deus a sociedade ela evoluiu e hoje não faz muito sentido até isso que eu estou falando a vocês. Isso faz muito mais sentido se a gente olha com lentes aí do passado, com lentes de décadas anteriores. Então, o pai acabava fazendo o registro do filho, da filha, ou seja, de seu neto, como se fosse seu filho, para evitar que a filha tivesse que arcar com a imagem de mãe solteira, né? Eu particularmente, eu detesto essa expressão mãe solteira. Eu confesso que eu a abomino, porque para mim mãe é mãe, não interessa se solteira, se casada, se viúva, se azul, se verde, é mãe. A adjetivação de qualquer natureza aqui, ela me parece pejorativa, preconceituosa, né, discriminatória. Mas era o que se usava muito a expressão de mãe solteira. Então, quer dizer, muitas vezes, esse registro falso, indevido, criminoso, que a gente tem no artigo 242, era motivado por essa nobreza. Então, entendam, quando o Código aí fala, no parágrafo único, que se o ato for realizado por esse sentimento nobre de preservação, de proteção da imagem, de proteção daquela determinada pessoa, a pena ela é diminuída, e veja, sensivelmente diminuída, ou até mesmo o juiz pode ter aqui uma hipótese de perdão judicial. Autoriza-se o perdão judicial dentro desse determinado cenário. Então, eu permito aí, num caso extremo, a figura do perdão judicial. Então, é interessante que nós percebamos essa determinada lógica. A nobreza, esse motivo nobre,
de proteção familiar, de preservação da imagem, de preservação dos vínculos familiares, pode levar, inclusive, ao perdão judicial. Vocês podem me perguntar, Rafael, esse parágrafo único, com esse motivo, pode ser aplicado hoje? Teoricamente, sim. Esse dispositivo continua vigente e continua eficaz. Nós não temos aí qualquer espécie de retirada de eficácia, de eficiência jurídica desse dispositivo. Agora, é claro, né, evidentemente, nós vamos ter uma menor probabilidade de enxergar isso do ponto de vista prático. Né? Então, a doutrina sinaliza que esse parágrafo único, para que ele seja aplicado hoje, quer dizer, a gente está falando aí já estamos aí praticamente na terceira década do século XXI, né? Então, 40 anos depois desse dispositivo vir ao código. Eu precisaria localizar isso dentro de um corte muito bem feito de um grupo social mais fechado, mais conservador, em que eu conseguisse demonstrar na prática de que aquele ato foi feito porque realmente poderia gerar aí um dano grave à imagem, um dano grave àquela determinada pessoa. Então, assim, o que a doutrina diz é que não há vedação ao uso desse parágrafo, mas a utilização desse parágrafo hoje acaba sendo mais complexa, por assim dizer, do que ela era há 30, 40 anos atrás. Eu vou precisar fazer um corte muito específico de que a motivação daquela pessoa de fato se justificava, porque afinal de contas é um crime grave, né? Um crime em que eu estou dizendo que aquela pessoa é minha filha, quando na verdade ela não é. Então, repito, é um crime de porte grave, é um crime de gravidade média, a pena inclusive chega no caput até 6 anos, e tem porque de fato esse evento produz uma série de consequências jurídicas muito significativas. Então, o que a doutrina diz, eu não posso falar em jurisprudência, porque vejo, imaginem que são poucos os casos de crimes dessa natureza que chegam a ser jurisdicionalizados e chegam aos tribunais superiores. Então, aqui a gente tem muito mais indicação doutrinária do que propriamente jurisprudencial. Então, o que a doutrina vai nos dizer é que eu tenho, em relação a isso, situações onde claramente, onde evidentemente, a gente vai perceber a existência de uma dificuldade do ponto de vista prático de que isso venha a se materializar realmente, a dificuldade do ponto de vista prático de que isso venha a se implementar a ponto de, num processo, eu ter aí a redução da pena ou mesmo o perdão judicial. Mas, em teoria, repito, não há nenhum impedimento, desde que eu consiga visualizar esse corte um pouco mais claro. Para finalizarmos na aula de hoje, eu quero ver com vocês o artigo 243. Lembrando, nós estamos estudando hoje, a gente segue no estudo dos crimes contra a família, a gente vai ver isso ainda na semana que vem, mas hoje nós estamos vendo aí o artigo 241 a 243, e agora os crimes contra o estado de filiação. Quero finalizar com o artigo 243. Sonegação de estado de filiação, é o nome em iuris. E o tipo fala assim: deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. A redação é extensa, então veja aí, ele fala em deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando a filiação ou atribuindo outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado civil. Então, o que eu estou fazendo? Asilo dispostos é uma linguagem lá da década de 1940, a gente pode traduzir isso como um orfanato, como uma entidade de assistência social que receba crianças desamparadas, crianças que foram retiradas das suas famílias, crianças cujos pais tiveram, por exemplo, tolhido o pacto poder e não há familiares que possam assumir. Então, traduza na sua cabeça asilo dispostos como esses orfanatos. Então, o que é o crime? Tá? Eu, em relação a filho meu ou filho de outra pessoa,
levo a essas instituições, entrego essa criança lá, tá? Negando que seja meu filho, ou usando de um nome fictício, para prejudicar algum tipo de direito inerente ao Estado Civil, por exemplo, prejudicar herança, prejudicar relações de sucessão, tá certo? Era muito comum, por exemplo, há uns anos atrás, na verdade há décadas atrás, havia nessas instituições o que a gente chamava de roda. O que era roda? Havia no muro, nessas instituições, ou no portão, uma roda que eu colocava a criança, girava aquela roda para que a criança ficasse na parte de dentro da instituição, tocava um sino. Era a forma que eu tinha de abandonar aquela criança, de entregá-la àquela criança para adoção. Isso já não existe mais. Hoje, na verdade, a ideia é que seja feito aquele procedimento que eu falei a vocês agora no ECA, né? Então, veja, o crime existe quando eu abandono essa criança, quando eu entrego essa criança nesse tipo de instituição, mas com uma finalidade específica, prejudicar um direito próprio do Estado Civil, tá certo? Então, se eu entreguei porque eu não tenho nenhuma condição financeira de criá-la, eu tenho um problema de saúde grave, eu tenho um problema psíquico grave, não existiria o crime. Aqui, o crime vai existir quando eu visualizo uma intenção específica do sujeito. Qual é a intenção? Ao entregar aquela criança, filho seu ou de outro, nesse tipo de estabelecimento, ele quer efetivamente criar uma relação de prejuízo, de prejudicialidade, de prejudicar aquele Estado civil e todos os direitos inerentes ao Estado civil da pessoa. Paternidade, direitos patrimoniais, direitos sucessórios, direitos relativos ao próprio uso do nome daquela pessoa e etc. Tá? Então, perceba que não é um abandono pelo abandono. Aqui eu tenho uma entrega com uma finalidade própria. Estou fazendo aquilo ali para gerar, efetivamente, uma situação de prejuízo àquela determinada criança. Eu não sei se vocês se recordam, eu gosto muito de exemplo de novela. Houve uma novela há um tempo atrás, a novela do Félix, não sei se vocês se recordam, repito, vocês são muito jovens, não são da geração noveleira, que a minha geração é, mas em rápidas palavras, era até o Matheus Solano que fazia esse personagem, ele fazia o Félix. O que acontecia? Ele presenciava o momento em que a irmã tinha bebê, ele pegava a filha da irmã, sua sobrinha, portanto, e jogava numa caçamba de lixo. Né? O que ele queria com isso? Como tinha uma disputa com a irmã pela propriedade do hospital da família, eles eram herdeiros de um hospital, ele queria, matando a sobrinha, eliminar a possibilidade da sobrinha vir a herdar isso, né? Herdar aquele hospital. Vamos fazer um pequeno ajuste. Vamos imaginar que ele presenciou efetivamente aquele parto da irmã, pegou a sobrinha e entregou no orfanato. Qual era o objetivo dele ao entregar ali, dentro desse exemplo que eu estou montando a vocês? Era negar à sobrinha qualquer tipo de direito sucessório. Era negar à sobrinha que ela funcionasse ou que ela figurasse como herdeira daquele patrimônio, especificamente nessa novela, de um hospital. Então, nesse caso, com essa devida adaptação, a gente teria perfeitamente um exemplo para esse artigo 243, ou seja, eu estou entregando aquela criança no orfanato, numa instituição de acolhimento, numa instituição de assistência social, para que aquela criança não venha a herdar um patrimônio que eu quero que seja só meu. Ou seja, eu estou alijando, estou afastando aquela criança de uma relação, por exemplo, sucessória, que é um direito inerente, inato ao seu estado civil. É exatamente por isso que a gente tem em relação a esse crime. Tá bom? Eu pergunto a vocês, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Esse ritmo está legal, né? Semana que vem a gente vai continuar. Quinta-feira, repito, eu vou postar uma videoaula no Uninfo Online. Semana que vem a gente vai concluir o estudo dos crimes contra a família, tá? Lembrando que semana que vem a gente não vai ter esse nosso encontro ao vivo, porque terça-feira é feriado, mas na quinta-feira da semana que vem eu vou postar uma videoaula também. Com isso a gente conclui o estudo dos crimes contra a família, tá bom? Tá legal para vocês? Breno, obrigado. Obrigado aí, Barbosa, pela resposta. Clara, muito obrigado. Mônica, esse retorno de vocês, Loreninha, obrigado. É importantíssimo para que eu tenha certeza de que eu estou caminhando aí no caminho certo, tá bom? De qualquer maneira, essa aula está sendo gravada, daqui a pouco já está disponível para vocês. Queridos, muito obrigado.
tá certo? Obrigado aí por todas as respostas de vocês, contem sempre comigo, a gente vai sempre seguir nessa dinâmica, terça-feira aula ao vivo, quinta-feira vídeo aula, tá bom? Eu sou, Júlia, sou noveleiro total, você não imagina, na verdade, direito penal eu sei alguma coisa, o que eu sei mesmo é novela, né? O que eu domino mesmo é novela, tá bom? Queridos, beijão a todos, até semana que vem, se Deus quiser.